Vamos começar aqui exercícios para a banca Fundação Carlos Chagas, FCC. Lembrando que estamos no módulo multibanca, módulo para gestão de segurança da informação. Resolvendo aqui a bateria de exercícios, mais 5 questões aqui, dessa vez para FCC, perfeito? Vamos começar aqui com uma questão bem recente, a questão de 2014, que diz o seguinte: de acordo com a norma ISO 27002-2005, existem vários tipos de ativos em uma organização que devem ser protegidos, classificados, inventariados e controlados, que inclui os listados abaixo. 1. Reputação e imagem da organização. 2. Equipamentos computacionais, equipamentos de comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos. 3. Base de dados de arquivos, contratos e acordos, documentação do sistema, informações sobre pesquisa, manuais de usuário, material de treinamento, procedimentos de suporte e operação, planos de continuidade de negócios, procedimentos de recuperação, trilhas de editoria e informações armazenadas. 4. Aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento utilitários. 5. De computação e comunicações, utilidades gerais, por exemplo, aquecimento, iluminação, eletricidade, refrigeração. A questão pede o seguinte: as denominações do ativos acima listados, os que estavam de 1 a 5, de acordo com a norma apresentada em. Então, a gente tem que conhecer essas denominações para responder e atribuir do 1 ao 5 qual está relacionada a qual tipo de ativo aqui que está sendo descrito em cada uma delas. Tá? Então, vamos voltar lá junto. Vamos interpretar cada um desses itens aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, e responder para a gente matar essa questão. Primeiro, reputação e imagem da organização. Esses ativos aqui são do tipo intangíveis, certo? Ou seja, reputação e imagem da organização estão lá no tipo de ativos intangíveis. Daqui a pouco a gente vai lá na norma, ver junto isso aqui nos meus slides. Não tentando lembrar agora, quem está me acompanhando agora aqui e já lembrou, ótimo. Quem não lembrou ainda, tenta lembrar de uma parte importante, onde a gente lembra aqui todos esses tipos de ativos. 2. Equipamentos computacionais, equipamentos de comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos. Isso aqui estão os arquivos físicos, certo? E o 3. São ativos da informação, também chamados como informacionais. A depender da abordagem, da doutrina, a própria banca também em FCC, a gente viu que tem questões que chamam de informacionais. 4 são os ativos de quê? De software. Ok? E o último, o número 5, são os serviços, já que serviços, obviamente, também são considerados ativos bens da organização. Também gera valor, também tem que ser protegidos. Ok, então a gente revisou aqui cada um desses tipos de ativos. Indo lá para a resposta, a gente vê que era intangíveis, físicos, de informação, de software e serviços. Intangíveis, físicos, de informação, de software e serviços. Letra D de dado, que era a resposta correta. Então, lembrando, o lugar onde a gente encontra a descrição desses ativos na norma era essa seção de gerenciamento de ativos, seção 7. Até aí não era difícil de a gente prever, né? Obviamente, para a classificação, para a denominação desses ativos, a gente busca lá na seção 7. Agora, em que lugar está isso? Está na seção 7, nas responsabilidades pelos ativos, onde tem lá inventário de ativos, e nas famosas informações adicionais, aquelas informações adicionais que são campeãs de audiência quando se trata de bancas, principalmente CESP e FCC. Essas denominações para os ativos que são citadas lá nas informações adicionais, vira e mexe são cobradas por banca. Tá, vamos ver de perto tudo isso que eu falei. Responsabilidade pelos ativos. Tem lá inventário dos ativos, essa subcategoria aqui. Aí eu não trouxe nenhum controle, nem as diretrizes, se eu preferir trazer aqui para responder essa questão. As informações adicionais, porque é lá que está o que interessa a gente. Então vamos armazenar sempre essa informação internamente para a gente. Vamos internalizar esses tipos de ativos aqui que não tem, né? Está mais do que provado que não tem como a gente esquecer isso aqui. A gente precisa conhecer essas denominações para os ativos. Então, os ativos de informação, os ativos de software, ativos físicos, ativos, os serviços, pessoas e os intangíveis. Perfeito?
Questão da Infraero 2011, analista de segurança da informação. Vamos dar uma olhada aqui no texto. No que se refere à análise e avaliação de risco descrita na ISO 27002, analise. 1. Por meio da análise e avaliação de riscos, são identificadas ameaças dos ativos e as vulnerabilidades destes, e realizada uma estimativa de probabilidade de ocorrência das ameaças e do impacto potencial ao negócio. 2. Não é conveniente que a análise e avaliação de risco seja repetida periodicamente para não impactar negativamente nos custos dos projetos de TI. 3. Uma vez que os riscos tenham sido identificados e as decisões para o tratamento de riscos tenham sido tomadas, convém que controles apropriados sejam selecionados e implementados para assegurar que os riscos sejam reduzidos a zero. 4. Convém que a análise e avaliação de riscos inclua um enfoque sistemático de estimar a magnitude do risco, análise de riscos, e o processo de comparar os riscos estimados contra os critérios de risco para determinar a significância do risco, na avaliação de riscos. Provavelmente a questão é perguntar para a gente o que está verdadeiro e falso, né? Então, olha lá. Está correto o que consta em... Então, como a gente sempre faz, vamos voltar em uma por uma aqui e dizer o que é que está certo e errado e avaliar o que é que estiver errado se por acaso realmente existirem opções incorretas. A primeira, estava tudo certo? Ou tem algum trecho aqui errado? Está tudo errado? Como é que está? A primeira está correta. Está completamente correta. O 2. Tem algo de errado no 2, né? O que é que tem aqui no 2 de errado? Só uma palavrinha. Quando diz assim, não. Se eu tirar essa palavrinha não aqui, se eu tirar essa negação, a questão se torna correta. Na verdade, é conveniente. Eu repeti diversas vezes nas questões aqui, a gente tem que sempre lembrar que você exercitar uma análise e avaliação de riscos é algo contínuo, que você nunca vai deixar de fazer na sua organização. Principalmente aqui como se trata da gestão de segurança da informação, em qualquer outra área de conhecimento, você está analisando riscos, os riscos mudam. O risco que você que está me assistindo aí, que está sentado na sua cadeira, aí em casa, com o som um pouco baixo aí de madrugada, para não acordar o pessoal da família, né? Os riscos que você está correndo nesse momento são diferentes do que você vai correr amanhã de manhã, quando você estiver tomando seu café. Os riscos que você está submetido, está exposto também na organização, eles vão variar conforme cenários diversos. Portanto, nós temos que sempre estar analisando, revendo esses riscos, revendo os tipos de informações que no momento são sigilosas, no outro momento já não são mais, todo mundo já sabe daquele fato. Você guardou aquele segredo, a organização guardou como sigilosa porque ia praticar alguma ação, ia inserir algum projeto, uma novidade até o final do ano, que por enquanto era sigiloso aquilo. Depois, todo mundo ficou sabendo, então não é mais sigiloso, é aquele risco de daquela informação vazar, você não está correndo mais. Então não precisa investir mais custos, dinheiro, em proteger aquela informação, em tratar aspectos de segurança. Você pode tratar aquela informação a partir de um certo momento como pública. Da mesma forma, muitas informações para as quais a integridade, você tinha um nível baixo de ameaça para aferido a integridade da informação, em um determinado momento você pode começar a ter ameaças maiores. Como assim, Fernando? Ameaça de você ter uma falha humana no momento que está manipulando o documento. Você tem uma pessoa só trabalhando nesse documento. Essa ameaça você considerou baixa. Aí daqui a 3 anos, sua organização ganhou 7 pessoas, funcionários novos, para trabalhar nesse mesmo departamento, para mexer nesse mesmo documento. Qual é a ameaça de falha humana aí? De alguém se atrapalhar, de alguém não estar com a comunicação correta com o seu colega de trabalho, fazer algo indevido e comprometer aquela informação. A ameaça aí realmente vai crescer. A ameaça de falha humana, disso existir esse tipo de evento, vai tendenciar a média, alta, a depender das circunstâncias. Mas com certeza, essa ameaça com 7 pessoas trabalhando no mesmo documento vai ser maior. Ok? Então você tem que sempre estar revisando as situações para prever isso. Então, o que tinha de errado aqui quando a gente afirma que não é conveniente que seja repetida periodicamente. No 3, o que é que estava de errado no item 3? Leia aqui comigo. Uma vez que os riscos tenham sido identificados, as decisões para o tratamento de risco tenham sido tomadas, convém que controles apropriados sejam selecionados e implementados para assegurar que os riscos sejam reduzidos. Até aqui estava tudo certo, né? Quando fala a zero, aí está errado. Certo?
Outra coisa que já virou um clichê nos nossos encontros para solução dessas questões, que não se elimina completamente o risco, você vai reduzir a um nível aceitável. Então, o texto aqui está sendo tirado lá da seção 4 da 27002 e a banca só fez substituir aqui a expressão ao nível aceitável pela palavra zero. Ok? Então está errado. E a quarta está correta. Aqui não tem nada de errado. É isso mesmo, é o texto também da própria banca, é algo também que a gente também tem que estar sempre com a intimidade, esse tipo de afirmação, esse tipo de texto aqui, é algo que deve soar com maior pureza, com maior naturalidade possível para quem está estudando gestão de segurança da informação. É um texto aqui que se repete bastante nas questões e que a gente está estudando aí 27.002 também já conhece. Então, o que é que estava correto? A 1 e a 5, não é isso? Exato. A número 1 e a número, desculpe, 4. Falei 5, na verdade é 4. A 1 e a 4. Letra D de dado, era a resposta certa. Vamos lá no 0.4 e depois vamos lá na seção 4 da norma também. Começando, na verdade, aqui por 0.3. Como estabelecer requisitos da segurança da informação. A partir daqui a gente vai ver a primeira alternativa, a número 1, onde a gente diz o seguinte. Como estabelecer requisitos de segurança da informação? Aí esse item aqui na introdução da norma diz que existem 3 principais fontes para os requisitos de segurança da informação. Ou seja, ele diz o seguinte para você. Quando você vai dizer o que é que tem que ser protegido ou não, quais são os seus requisitos da segurança, seus critérios, o que é importante e como proteger, quais são as bases, quais são as suas fontes, quais são os seus insumos que vão dar esses insights, essas ideias, que vão realmente passar para você as informações do que é necessário proteger ou não. Então, existem 3 básicos. A 27002 assim abre nossos olhos, aqui logo na introdução, e diz, uma delas é a análise e avaliação de riscos, que é justamente sobre ela que estava se tratando aqui. Então, como eu disse, estava aqui na introdução o texto para esta parte daqui. Tá? Para a parte 1, o número 1, está respondido aqui pelo 0.3. Agora, não é a única fonte que a gente toma como base para poder interpretar quais são nossos requisitos de segurança. As outras são quais? A legislação vigente, os estatutos, regulamentação e cláusulas contratuais, e a terceira, um conjunto particular de princípios, objetivos e requisitos do negócio. Traduzindo, não é a primeira vez que a gente passa por esse texto da norma, essa subseção aqui. A gente já passou em outras questões, mas vamos revisar, aproveitar para a gente explorar bastante aqui, internalizar bastante informação com essa questão. Então, a 2, traduzindo o que a 27.002 está querendo nos passar de conhecimento, de insight, é o seguinte. Meu amigo, você tem que fazer uma análise de avaliação de riscos bem apropriada. Aí você vai dizer qual é o seu requisito, por exemplo, de confidencialidade, integridade para proteger a informação, certo? Perfeito. Aí você toma decisões lá, não vou usar firewall porque eu tenho um risco X, Y, Z, eu vou usar algum controle em relação à salvaguarda da informação, eu vou usar outros tipos de controle de procedimentos para poder guardar os formulários físicos impressos de uma forma correta, de guardar a informação de quem está manipulando esses formulários para conseguir rastrear. Perfeito. Você está fazendo tudo isso, está sendo baseado nos riscos. Mas a gente sabe que essa era a principal, não é a única, na verdade, fonte de qual vou tomar minhas decisões para proteger. Para fazer tudo isso que eu acabei de dizer, procedimentos técnicos, procedimentos táticos, procedimentos a partir de processos, ações, eles todos podem estar associados também à legislação vigente. Lembra lá que algumas questões dizem assim, você que está me acompanhando aí, se lembra disso aqui, que a gente tratou em outras questões. Às vezes o risco pode ser alto, e eu tenho lá na minha política de aceitação de riscos, que riscos nesse nível aqui, eu, a princípio, não vou aceitar, eu vou tratar. Mas, como eu tenho mais de um nível definido para tratamento para aceitação de riscos, o que não é proibido, mas pelo contrário, é uma boa prática, eu posso dizer para que para determinados riscos, eu vou aceitar mesmo ele sendo alto, por alguma questão particular da organização. E eu tenho condição de assumir aquele risco
eu vou fazer isso. E por outro lado, a gente vai chegar no ponto dessa questão 2. Eu tenho alguns riscos lá que eles são baixos ou muito baixos. Então, nos meus critérios aqui para gestão de riscos, baseado nisso aqui, no meu método de tratar, aceitar ou não aceitar riscos, eu não iria tratar esse risco, eu iria aceitá-lo. Mas eu tenho uma condição nessa mesma metodologia de gestão de risco que diz o seguinte: se for para atender uma legislação vigente, eu não posso optar, eu não posso dizer, não, esse risco é baixo, eu não vou cumprir com esse procedimento, não. Eu não tenho opção, é uma lei. Então eu tenho que dizer lá na minha metodologia, que eu vou realmente no meu SGSI, que eu estou implementando, que eu vou atribuir requisitos de segurança da informação de confidencialidade, integridade, ou que seja, que esteja envolvido, e para este eu usar os procedimentos para tratar aqueles riscos, mesmo sendo um risco considerado baixo. Em outras palavras, para estes daqui, a fonte para tratar realmente o risco é a legislação e não o nível de risco que foi avaliado ou analisado. E uma terceira fonte é o conjunto particular de princípios objetivos, onde eu tenho alguns tipos de riscos, que são riscos de nível baixo, mas eu quero tratar porque esse risco vai ferir a integridade da informação para os relatórios que os clientes usam e de minhas políticas da minha empresa. Eu tenho como opção da minha empresa em particular, a minha direção executiva atribui diretrizes que passam o recado para a empresa inteira de que nossa organização ela tem um diferencial que ela fornece informações íntegras e disponíveis como nenhuma outra fornece no mercado. Então, meu cliente vai lá consultar relatórios com serviços que são prestados durante o ano inteiro, e esses relatórios eles são exibidos, e eu não quero que existam reclamações, queixas sobre isso, eu quero um nível de integridade e disponibilidade alto. Então eu vou tratar qualquer tipo de risco aqui, mesmo ele sendo baixo. Ou seja, eu estou atribuindo aqui que a fonte para a qual, o meu insumo para a qual eu vou decidir quais vão ser os requisitos da informação, não está baseado necessariamente num risco, num potencial de causar impacto negativo para a organização, por causa de uma probabilidade muito alta de acontecer em consequência, mas porque eu tenho uma fonte particular de princípios objetivos que eu tenho que seguir. Certo? O número 2, a gente respondia aqui com 0.4, analisando e avaliando o risco de segurança da informação. Os resultados da análise e avaliação de riscos ajudarão a direcionar e a determinar as ações gerenciais apropriadas e as prioridades para o gerenciamento dos riscos e da segurança da informação, e para a implementação dos controles selecionados para a proteção contra estes riscos. E aí vem a parte aqui por qual a gente utilizou o critério para responder esse número 2, onde a gente já sabe que convém que a análise de riscos seja repetida periodicamente para contemplar quaisquer mudanças que possam influenciar nos resultados da análise e avaliação. Já dei diversos exemplos. Então, realmente estava errada esse número 2. Tá, para mais responder a 3, vamos evidenciar agora aqui o texto da seleção de controle, 0.5, ainda na parte da introdução. E olha lá, a redução até o nível aceitável, como a gente conversou. Ok? Então, reduzir a 0, isso aqui não existe. E a 4? A 4, em avaliando os riscos de segurança da informação, na seção 4 da 27.2, a gente tem lá: convém que a análise e avaliação de riscos inclua enfoque sistemático de estimar a magnitude do risco, na análise de riscos, e o processo de comparar isso tudo aos critérios que você determinou para determinar a significância do risco. Você vai fazer isso conforme você estabeleceu nos seus critérios, no contexto total do seu método de gestão de riscos, que a gente sabe que tem que estar bem definido desde o estabelecimento do seu SGSI, para você ter esses critérios para comparar agora e decidir. Então, um texto, como eu disse, que é bem comum nas questões, um texto aí que a gente já leu diversas vezes, quando a gente está estudando para gestão de segurança da informação. Sobre a gerência de riscos, é incorreto afirmar. Letra A. Pode-se responder ao risco de 5 formas diferentes: evitando, transferindo, reduzindo, aceitando e ignorando. Letra B. As ameaças precisam ser definidas quanto ao grau de exposição que apresentam para o ativo em questão.
Quando se define o grau da ameaça, deseja-se determinar o quanto existe daquela ameaça, independente do ativo a qual se está referindo para aquela ameaça. Letra C. Além de avaliar as ameaças e vulnerabilidades, é importante chegar a um indicador de impacto, ou seja, de prejuízo estimado para um incidente de segurança da informação envolvendo um determinado ativo de um determinado processo de negócio. Letra D. A avaliação do risco propriamente dita nada mais é do que comparar a estimativa de risco com outros critérios de risco para determinar os níveis de riscos de incidente de segurança da informação. Normalmente, quanto maior o impacto e a probabilidade, maior será o risco. Tá bom, aqui era para a gente dizer qual está incorreto. Está incorreto. Quem está aqui realmente, quem está acompanhando os tipos de tratamento de riscos, respondeu com facilidade essa questão. Respondeu aqui a letra A. Não são 5 as formas diferentes, são 4. Ok? 4 formas de você responder ao risco. E não existe essa forma aqui de você responder ao risco. Você não pode ignorar o risco. O conceito não é trabalhado dentro da 27005, muito menos da 27001, que também cita essas formas de você responder aos riscos. Então, você pode evitar o risco? Pode. A gente equalizar algum tipo de cenário, você trabalhar as atividades de uma forma, evitando aquela atividade onde quais as ameaças vão existir. Isso é evitar o risco. Você não passar por aquele tipo de ameaças dentro de um processo, você evitar aquelas atividades do processo que vão gerar aquela probabilidade da ameaça acontecer. Você pode transferir o risco, que agora a partir da 27005, 2011, a gente passou a chamar de compartilhar o risco. Então, se você vê uma expressão a outra, tanto faz, é a mesma coisa. Compartilhar o risco. Você terceirizar, fazer algum tipo de seguro para aquele acontecimento. É uma forma de você compartilhar com terceiros esse risco. Reduzir o risco. Reduzir é a forma, talvez, a mais conhecida para responder ao risco. Que realmente você vai tratar o risco tentando mitigar, tentando modificar esse risco. Na 27005, 2011 também a gente chama isso aqui de mudar o risco, fazer a modificação dele. Modificação por quê? Porque você tinha um tipo de vulnerabilidade alta, você trocou seu equipamento ele está mais protegido, a vulnerabilidade passou a ser baixa. Então isso é você mudar o risco. Quando você multiplicar a vulnerabilidade pela ameaça, você vai encontrar o risco menor. Você fez esse milagre como? Reduzindo o risco, fazendo a troca do seu equipamento. Aceitar o risco também, tem risco que você pode aceitar. Também é uma forma de você responder ao risco, aqueles riscos para quais você se sensibilizou a organização, a organização percebeu que o custo para você tratar, para você reduzir, ia ser superior ao possível custo do impacto desse risco. Perfeito? Outra coisa que eu queria citar sobre essa questão é o seguinte. Os textos, a gente vai passar uma por uma e ver que todas estão corretas, e os textos foram tirados, a maioria deles, com algumas exceções, desta referência aqui, de Adriana Beal. Então, a gente não vai encontrar exatamente o texto na 27005 para responder e mostrar a evidência lá, como eu sempre faço. Tá vendo que estava realmente correta essa questão? Tá vendo que estava errado? Na 27005. Mas a gente vai buscar na 27005, eu separei aqui os trechos que vão comprovar, evidenciar que as 4 alternativas estavam corretas e a A realmente está bem correta, com outras partes dos trechos da 27005. A gente não vai deixar de comprovar, só para alertar a gente aqui, que, como a gente sabe, muitas bancas, inclusive a FCC, usam para diversos temas, diversos tipos de referências. Então, quando a gente estiver falando de gestão de riscos, segurança da informação, não necessariamente a gente vai encontrar a resposta do Ctrl+C, Ctrl+V na norma 27005. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. Vamos lá adiante. Na figura 2 da 27005, a gente tem as opções de responder ao risco, modificação do risco, retenção do risco, evitar o risco e
compartilhamento do risco. São essas 4 opções. E ignorando não existe. Não existe essa forma de responder ao risco. Aqui existe esse memorete aqui, chama reta, a sigla reta, para a gente lembrar as opções de responder ao risco. Então, reduzir, evitar, transferir e aceitar. Reta. Para a letra B, eu trouxe aqui a seção da norma, a subseção 8.2.3, identificação das ameaças da norma ISO 27005. E lá a gente vai encontrar o texto. Presta atenção no que, é que o texto diz para a gente, nas diretrizes. Convém que tanto as fontes das ameaças acidentais quanto as intencionais sejam identificadas. Ok? Uma ameaça pode surgir dentro ou fora da organização. Convém que as ameaças sejam identificadas genericamente e por classes. E, quando apropriado, ameaças específicas identificadas dentro das classes genéricas. Isso significa que nenhuma ameaça é ignorada, incluindo as não previstas, mas que o volume de trabalho exigido é limitado. Tá, aqui só foi a parte para a introdução. Ok? Você que está me acompanhando aí, não é aqui ainda que está realmente a resposta geral, a gente está falando das ameaças, está encontrando e ganhando uma intimidade com a 27005 sobre o que ela fala, sobre essa identificação de ameaças. A gente vê aqui que tem alguns tipos de ameaças, né, que você tem que identificar ela de forma genérica e também ir classificando depois, identificando ela por essas classes, como ações não autorizadas, danos físicos, falhas técnicas. Agora, as ameaças precisam ser definidas quanto ao grau de exposição que apresenta o ativo em questão. Vamos ver onde a gente tem a parte do texto que comprova isso. E também a segunda parte, sobre o grau da ameaça. E determinar quando existe ameaça também independente do ativo ao qual está se referindo. Quero mostrar principalmente isso aqui de uma forma bem simples, porque eu imagino que você que está me acompanhando aí, se você teve algum tipo de dúvida nessa questão, pode ter sido aqui. Ah, que história é essa de ser independente do ativo para qual está se referindo? Então vamos ver. Na avaliação de probabilidade de incidente, está lá na subseção 8.3.3, na mesma norma 27005, a gente tem o seguinte. Depois de identificar os cenários de incidente, é necessário avaliar a probabilidade de cada cenário e do impacto correspondente. Ok, até aí tudo bem. Esses cenários de impacto correspondente é a avaliação das ameaças, não é isso? Você tem lá os tipos de ameaças que pode ter para os ativos para prever algum tipo de incidente e você vai identificar as vulnerabilidades logo em seguida. Tá aí tudo bem. Usando técnicas de análise qualitativas e quantitativas. Convém levar em conta a frequência da ocorrência de ameaças, ou seja, é algo que eu posso usar para poder mensurar o nível daquela ameaça. E facilidade com que as vulnerabilidades podem ser expostas, considerando o seguinte: a experiência passada e estatísticas aplicáveis referentes à probabilidade das ameaças. Ou seja, tudo que a gente está mostrando aqui, a gente está evidenciando que esse grau da ameaça ele deve ser mensurado. Já que a gente não tem um texto aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, a gente está demonstrando evidências, né, de mensuração realmente de grau de ameaças, estatísticas de que isso aconteceu, não aconteceu, aconteceu da pessoa tentar, uma intencional, por exemplo, se vingar da empresa apagando algum tipo de dado ou não, vou usar esse tipo de informação para mensurar o nível da ameaça. Até que tudo bem, né? Mas aqui ainda não mostra tudo o que a gente precisa para poder evidenciar tudo que estava verdadeiro na letra B. Por enquanto, a gente só sabe que o grau de exposição, realmente, que apresenta o ativo em questão, ele deve ser mensurado, certo? Tanto é que, olha lá, quando eu peguei esses tópicos aqui, o cenário de incidente, o cenário de impacto, eu estou mostrando para a gente que isso aqui está ajudando a gente ver realmente aquele grau de ameaça. Eu vou sublinhar lá em cima, olha lá, certo? Então, isso aqui está relacionado à mensuração do grau da ameaça. Perfeito. Aqui embaixo também, quando a gente fala da frequência da ocorrência, estatísticas aplicáveis, a gente também está falando da definição desse grau, para determinar que grau existe, tudo isso. Eu vou sublinhar essa segunda parte agora, comparando com esse segundo trecho. Agora, só faltou que eu vou mostrar no próximo slide isso aqui. Aquilo que eu citei, que seria talvez o aspecto mais importante de sanar nessa questão aqui, nessa letra B, que é independente do ativo. Como é que é isso, independente do ativo? É o que eu vou mostrar no próximo slide. Bom, ameaças
Existem alguns tipos de ameaças aqui, e principalmente para alguns tipos delas, nós temos que admitir que elas, a probabilidade dela acontecer, o nível do grau dessa ameaça, na ameaça, não estou falando do risco como um todo, mas para a ameaça, independe do ativo para o qual esteja sendo relacionado. Que exemplo, Fernando? Aqui o exemplo, fatores geográficos, possibilidade de eventos climáticos. Pronto, era só isso que eu queria deixar claro. Então, a probabilidade de chover e de alagar independe do ativo. Se você tiver um ativo, outra ameaça para ele de chover, impactar naquilo, a chance de chover e de alagar o ambiente não depende desse ativo, certo? Ah, Fernando, e pode depender? Pode. Do ativo? Sim, depende. Se você tem lá uma ameaça para alguém pegar uma informação e vazar essa informação na internet. Então, você está falando de que tipo de ativo, Fernando? Você está falando de um ativo de meio eletrônico que não está protegido. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, está no sistema. Esse ativo aí, a ameaça, a frequência que isso acontece, tem tudo a ver com o ativo, porque você está lá pronto, está com a tela disposta num relatório, por exemplo, em que o usuário daquele relatório pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar na internet, no blog dele, espalhar a informação. Então, lembrando que eu acabei de exemplificar, a chance disso acontecer, quando você contextualiza aquele ativo, essa chance, a ameaça, ela tem um nível alto, uma chance alta. Enquanto, se esse ativo, por qual eu estou falando, não foi informação digitalizada, banco de dados, exibida no relatório, se você estiver falando de um relatório impresso, que é guardado, armazenado num fichário, e ninguém tem acesso a essa informação no meio digital, a ameaça de alguém realmente vazar essa informação, de alguém pegar e colocar na internet, aí vai ser um pouco reduzida. Ou seja, essa ameaça, dependendo do ativo ou não, ela pode ter uma chance maior ou não. Agora, vamos fazer analogia de novo para um fator geográfico. Olha, a ameaça de ter um terremoto, vamos fazer de conta que a gente está num país lá no Japão, a gente está no Japão, a ameaça de um terremoto lá vai ser uma ameaça talvez alta, independente do ativo para que está falando. Você tem empresa lá com um monte de equipamento de TI, a ameaça de terremoto vai ser maior ou menor? Não, a ameaça sim vai ser alta, certo? Então é isso que ele quer dizer quando ele diz assim, independente do ativo a qual esteja se referindo. Okay? Então as ameaças aqui, elas são realmente atribuídas, os níveis delas, de uma forma sem depender diretamente aos ativos. Então é por isso que a gente diz assim, quando se define o grau da ameaça, deseja determinar o quanto existe daquela ameaça, dependente do ativo a qual esteja se referindo aquela ameaça. Se a gente for analisar a ameaça, e somente a ameaça, a gente está trabalhando ela realmente de forma independente. Ok? Então, se você não lembrou desse texto, nas diretrizes, as fontes das ameaças, dá uma relida na 27005, vale a pena. Eu só estou mostrando aqui agora, olha lá, que essa parte do independente tem a ver com o que a gente trabalhou aqui. E aí, para deixar isso bem claro, eu mostro no anexo C, tudo que você deu de exemplo aqui, a gente podia ter já experimentado com a própria leitura da norma 27005. Lá no anexo C, o informativo, existem diversos exemplos de ameaças comuns. E a gente vê que as ameaças realmente, elas estão dando um tipo de dano físico. Você vai ter um dano físico, um prejuízo. A tabela está mostrando o tipo de impactos aqui. E as ameaças estão nessa coluna e a gente vê que realmente muitas ameaças dependem do ativo para qual esteja se tratando. A ameaça do fio na falha do equipamento aqui, ela já é mais específica. Mas existem essas ameaças aqui de cunho mais genérico. Então fica atento. E outra coisa, olha a dica. Esses anexos aqui, dessas normas, embora sejam pouco cobrados nas provas, ajudam muito a gente interpretar a norma, a gente conseguir contextualizar. Porque as normas, elas trazem tudo enxuto, resumido, e nos anexos elas muitas vezes detalham mais a própria análise de risco, os exemplos. Então, quando a gente dá uma lida, quando a gente estuda um pouquinho os anexos, a gente consegue responder com maior facilidade as questões. Ok? Fica essa dica aí também. Na letra C, eu trouxe aqui a avaliação das consequências para falar do impacto sobre o negócio da organização. Então, quando você está analisando
ameaças ou unidades, é importante chegar a um indicador de impacto também. Isso também é óbvio, as consequências. Ou seja, o prejuízo estimado do incidente da segurança da informação envolvendo determinado ativo em determinado processo de negócio. Também é um texto que deve estar bem internalizado para a gente, deve ser também uma verdade universal para quem está estudando gestão de risco, 27005. Eu trouxe aqui uma parte do texto só para não deixar dúvidas, mostrar que isso tudo realmente tem que estar sendo feito. Tá? Então está lá, na avaliação das consequências, na letra D de dado, a gente vai em avaliação dos riscos para poder mostrar as evidências. Então, quando estava falando tudo isso aqui sobre os riscos, que é comparar realmente os critérios com os níveis de risco encontrados para ver o que é que vai tratar, vai separar, vai reduzir, fazer esse trabalho. Aqui basta trazer, você que está me acompanhando aí, basta a gente dar uma olhada na própria terminologia explícita dessa norma. Na avaliação de risco, no 3.10, lá nos termos e definições, a gente mostra o processo de comparar os resultados da análise de riscos com os critérios de riscos. É isso que é avaliação de riscos, então é o que está sendo dito lá. Agora eu vou mostrar um pouco mais para a gente ver que normalmente, quanto maior o impacto da probabilidade, maior será o risco. Também é verdade que a gente deve convencer. Eu vou apagar aqui essa parte para poder dar espaço aqui para a gente ver o resto das informações que eu preparei para esse slide. Então, primeiro, vamos comparar aqui o que está sendo dito, que foi tirado de outra referência, como eu passei para vocês, e o que está sendo afirmado aqui na terminologia da norma. Quando a gente fala de análise de riscos, na nota, lá na norma, que a gente está falando da 27.005, a gente tem análise de riscos fornece a base para avaliação de riscos e para decisões sobre o tratamento de riscos. Na nota 2, a gente tem dizendo que a análise de risco inclui estimativa de riscos. Então, isso só foi para chamar a atenção se por acaso alguém que está fazendo essa questão fica desconfiado com qualquer tipo de expressão. Não fica desconfiado, está tudo correto, realmente, faz parte da estimativa de riscos. Perfeito? E feito isso, vamos para outra terminologia lá, para poder não sobrar nenhuma dúvida dessa questão. A outra terminologia é sobre o nível de riscos. Nos próprios termos e definições, na seção 3, a gente consegue responder tudo para essa norma lá. 3.6 fala do nível de risco e diz que realmente é a magnitude de um risco, expressa em termos de combinação das consequências e suas probabilidades. Portanto, quanto maior o impacto e probabilidade, maior será o risco. Ok? Uma coisa está levando a outra. Aqui, esse item realmente está evidenciando o que está escrito na questão. E a letra E, mostrando que a própria nota aqui já mostra também para a gente uma evidência de que estava correto. A análise de risco fornece base para avaliação de riscos e para decisões sobre o tratamento de riscos. É uma reflexão, na verdade, do autor que compôs essa questão aqui, para a qual a FCC usou referência, que diz que realmente é praticamente impossível você determinar o conjunto adequado de medidas, de requisitos da informação, sem fazer avaliação de riscos. E a base é o coração do sistema de gestão de segurança da informação. Questão 21. Convém que o documento da Política de Segurança da Informação contenha, entre outras coisas, uma breve explanação das políticas, princípios, normas e requisitos de conformidade de segurança da informação, específicos para a organização, incluindo 1. Conformidade com a legislação com requisitos regulamentares e contratuais. 2. Gestão de continuidade de negócio. 3. Requisitos de conscientização, treinamento, educação e segurança da informação. 4. Consequências das avaliações na política de segurança da informação. Está correto o que se afirma em... Então, o que é que está lá dentro? Voltando, que a questão perde aqui. Junto a normas e requisitos de conformidade de segurança da informação especificados para a organização, incluindo. O que é que está incluso, portanto, nesse documento da política de segurança? Bom, eu vou dar a resposta para a gente. Aqui não convém nem a gente refletir muito, porque é uma questão imediata a resposta. É uma questão que traz o texto certinho, que está lá sobre os requisitos lá, as políticas, que devem estar inclusas, os tratamentos devem estar inclusos
na política de segurança da informação, no documento. Está na seção 5, requisitos da documentação 5.1, e a gente tem que rapidamente aqui saber que a resposta é a letra A. Está tudo lá, é Ctrl+C e Ctrl+V da norma 27002. É uma questão que eu recomendo, se você não respondeu rapidamente essa, dá uma olhada nessa parte da norma. Eu trouxe também isso aqui no nosso resumo, na última aula deste módulo, porque se você ainda não condicionou esses itens aqui, está na hora de condicionar para não perder muito tempo com essa questão. Deixa para gastar aí seus neurônios com questões que exijam reflexões, que coloquem cenários reais, alguma coisa que exija uma interpretação maior. Aqui é Ctrl+C, Ctrl+V da norma, é uma parte da norma que é muito cobrada em prova, portanto a gente tem que saber, a gente tem que conhecer bem isso aí. Então, documento de política de segurança. Olha lá, quando a gente fala de princípios, padrões e requisitos de conformidade, foram citados exatamente isso na questão. A gente tem, por exemplo, lembrando que a gente está colocando parte do texto de lado, o que é que convém ter na política de segurança, no documento. Então, do número 1 ao número 5, 4 deles aqui foram os itens 1, 2, 3 e 4, que foi citado nessa questão da FCC. Então, para a gente comparar, olha lá, eu vou voltar meu slide aqui, vou colocar ele na tela, ó, coloquei. 1 e 2 estava lá na 1 e 4 da norma. 1 e 2, certo? E agora eu vou colocar outro slide que tinha as opções 3 e 4, os números 3 e 4, que vão estar representados também aqui. Olha lá, pelo 2 e 5. O número 3 correspondia ao número 2, não é isso? E o número 4 correspondia ao número 5. Então era o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou usar nosso tempo aqui da aula gravando para revisar esses aspectos, chover no molhado, como eu costumo dizer, porque este daqui é um aspecto imediato, que a gente deve responder, eu espero que com facilidade, essa questão que a gente acabou de passar. Agora, indo para a última questão dessa primeira aula de FCC, a gente tem o seguinte. Para determinar a área de segurança, ou seja, espaço físico que precisa ser protegido contra ameaças que podem gerar um incidente de segurança, é necessário. Letra A. Armazenar o backup das informações de segurança no mesmo prédio, para facilitar o acesso rápido a essas informações. Letra B. Instalar equipamentos processadores de informações, tais como computadores, impressoras, fax, etc., em áreas com acesso público, como expedição e carga de materiais. Letra C. Definir quais são as informações essenciais e onde elas podem ser encontradas. Letra D. Definir as áreas onde são processadas todas as informações. Letra E. Delimitar uma área de fácil acesso ao público, com identificação detalhadas de seu propósito. Ok, aqui era para a gente dizer o que é que estava certo. Em primeiro lugar, é importante observar o que é que a questão está pedindo. Ela está dizendo o seguinte: para determinar essa área de segurança, lembrando que áreas seguras é um tópico que está lá na segurança física do ambiente, seção 9 da 27002, está lá no 9.1, áreas seguras. Depois desse lembrete, tenta prestar atenção no que a questão te pede, que a gente já consegue eliminar muitas hipóteses. Quando fala assim, que para você determinar isso, área segura, você precisa de quê? É necessário o quê? Tá? A questão está dizendo o seguinte, está perguntando para você, o que é necessário para você determinar a sua área segura? Você raciocinando assim, você já elimina questões como, por exemplo, essa daqui. Isso aqui é uma ação que você vai determinar, independente de estar certo ou errado, daqui a pouco eu vou falar, tá? Até se está errado, mas mesmo que fosse certo, você vai determinar depois de você estar terminando seus experimentos de segurança. Instalar equipamentos e processadores também. Letra C e letra D, aí sim, podem estar associados a algo que é preciso como necessário para você determinar a área segura, ou seja, que vem antes, precede, que vem para poder suprir as necessidades, o que é necessário, assim como a letra E. Então, a gente já eliminava duas questões. Tá, dito isso,
Vamos logo ao ponto. Letra C de casa era a resposta correta. Definir quais são informações essenciais e onde elas podem ser encontradas. Isso aí é o que você tem que fazer. Você tem que determinar o que é essencial, fazer análise de risco lá, dentro da organização, ver quais são os critérios de informação, decidir o que é sensível. Aí você vai dizer, o que é sensível, o que é importante, essencial, está onde? Aí você vai começar a proteger aquela área segura. Sem isso você não trabalha. Sem análise de riscos você não faz nada de controles. A gente acabou de dizer isso na questão passada. Agora, o que é que estava de errado aqui na letra A? Estava tudo de errado, né? Quando diz assim, no mesmo prédio, para facilitar o acesso rápido a essas informações, é completamente errado. Isso aqui você deve ter uma prática em relação às áreas seguras. Você tem que ter backup das informações essenciais e sensíveis, mas a recomendação na norma que a gente vai ver, dentro das informações, dentro das áreas seguras 9.1, vai ser justamente para poder manter a distância. Então, se, por exemplo, pegar fogo no ambiente, você ter isso aí, os dados, os backups, em um lugar distante, para evitar a probabilidade de o fogo realmente atingir tanto a informação que está em operação quanto o backup. Aí você ficar sem nenhuma informação de contingência. Na letra B de bola, falando assim sobre equipamentos, fornecedores. Quando falar de acesso público, está óbvio também que está errado. Além de não ser uma razão, a necessidade, está falando com uma prática, está falando da prática de forma errada. Tem que estar em um lugar bem protegido, com acesso realmente controlado e não um lugar público. Letra C na nossa verdadeira. Você tem que definir quais são os controles essenciais. Letra D, quando falar assim, que tem que ser, você tem que descobrir onde é que são processadas todas as informações. Não é isso. Para você definir suas áreas seguras, os perímetros, delimitar, fazer tudo que tem que fazer em áreas seguras, você precisa definir onde estão suas informações essenciais, sensíveis. Para isso é necessário análise de risco, para isso é necessário decidir quais são os ativos essenciais, fazer todas aquelas boas práticas. Mas não todas as informações. Você não vai delimitar, colocar perímetro para todas as informações, e sim para aquelas consideradas essenciais. E no último também estava bastante errado. Estava completamente fora de um bom senso quando diz que você tem que deixar de fácil acesso ao público. Você está falando de delimitar uma área onde você vai ter informação sensível, você está tratando aqui de áreas seguras, então não convém que tenha acesso ao público. Você precisa controlar o acesso. Ok? Tá bom, vamos ver tudo isso que eu falei aqui na norma, para mostrar. Letra C era correta. Quando a gente vai em segurança física do ambiente, área segura. Começando pela área segura aqui, no mesmo prédio estava errado. Mídia de backup fica a uma distância segura, para que não sejam danificados por um desastre que afete o local principal. Ok? Algo que a gente repete muitas questões que falam sobre esse aspecto. E a letra B a gente vê lá na segurança de equipamentos. Vamos ver? Na instalação e proteção de equipamentos, fala que você tem que prevenir o acesso não autorizado. Você deve instalar, colocar no local. Você não pode distribuir esses equipamentos tudo em lugar com acesso público, onde você faz a expedição de carga, materiais. Tem que tomar cuidado com esses equipamentos, informações, e, portanto, não faz sentido nenhum você colocar público. Até informação, quando diz que ela é pública, é o contrário de informação sensível. É informação que todo mundo pode acessar. E a gente está falando de uma informação aqui que vai ser trabalhada na área segura. Portanto, lá não tem nada de pública. Letra C de casa. A gente voltou lá para subcategoria proteção contra a ameaça externa do ambiente. Aí lá na diretriz a gente acha o que é apropriado. Ok? E fala da capacidade de existência de cada perímetro depende dos requisitos de segurança dos ativos existentes no interior do perímetro, dos resultados da avaliação de risco. Na letra D, o erro estava aqui em todas as informações nessa expressão. Nas áreas seguras nós temos lá no próprio objetivo, escrito lá, prevenir o acesso físico não autorizado, danos, interferências a instalações. E convém que as instalações de processamento da informação críticas, de informações críticas ou sensíveis, sejam mantidas em áreas seguras. São informações críticas que devem ser mantidas em áreas seguras, como a gente sabe. Era só essa expressão que estava errada. A gente não tem, né, uma área segura para manter todas as informações, e sim aquelas que a gente classificou lá como sensíveis. Já na letra E, o fácil acesso ao público estava na cara aqui, realmente que estava errado, né? A gente está falando de áreas seguras, temos que trabalhar
com barreiras que impeçam justamente o acesso. Temos que trabalhar com todo tipo de cuidado, prevenção, para proteger a informação sensível. Ok? Então, está lá dentro do objetivo também, no mesmo convém a gente continuando a ler o texto aqui, em áreas seguras, protegidas por perímetros de segurança definidos, com barreiras de segurança e controles de acesso apropriados. Assim a gente chega aqui ao final da aula 4, daqui a pouco me acompanha aí na aula 5, onde vai fazer mais questões, ok? Um abraço e até mais.